Estamos chegando no orçamento de 15 mil reais e com esse dinheiro é natural que tu te pergunte, vale mais a pena uma bicicleta top de alumínio ou uma de fibra de carbono com componentes mais básicos? Top 5 de hoje vai te trazer opções tanto de alumínio quanto de carbono e eu vou tentar te ajudar a decidir qual das duas opções que faz mais sentido. Bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, vamos então para mais um top 5, tecnicamente hoje seria top 5 de mountain bikes importadas, né, mas eu preferi trazer de bike nacional, conciliando carbono e alumínio, então teremos 7 bicicletas, a gente idealmente teria 10, né, seriam 5 de fibra de carbono e 5 de alumínio, e aí eu dividiria o vídeo em duas partes para fazer uma de carbono e outra de alumínio, mas como os preços estão uma loucura e o nosso orçamento teto é basicamente 15 mil reais, eu preferi pegar, vai ter bike aqui que uma marca vai ter duas bicicletas, vai ter outra marca que só tem uma, vai ter marca que nem aparece, mas a gente faz o melhor possível para trazer as principais e te ajudar a escolher a melhor opção de todas elas. Bom, começar pela pior opção. E dessa vez, diferente das outras listas, não que tu deva evitá-la ao máximo, que é um dinheiro desperdiçado, que vão tentar te enganar, nada do tipo. Só não é tão interessante assim. Mas caso, por exemplo, tu compre essa bicicleta, encontre em promoção ou algo do tipo, ela não vai ser um dinheiro desperdiçado. Tu não vai se arrepender da compra dela. Só que com essa lista, tu vai ver que não é uma opção tão interessante. A gente tá falando aqui da TSW EvoCast Fast SX, que é a bike mais cara da lista e ultrapassa o nosso teto, ela custa R$ 15.399. É uma bicicleta que a geometria, embora seja race, não é tão acertada quanto a de outras bicicletas que veremos, ela não informa no site os pneus que vem, não tem um peso tão baixo assim, vem com freio MT200 e com uma transmissão SRAM SX, sendo a configuração mais fraca e a bicicleta mais cara aqui da lista. Então, sétima posição, nada mais do que justo para ela. Em sexta posição, a gente tem a OGI Agile Sport, que custa 14.450, quase R$ 1.000 a menos. Ela vem com uma geometria mais voltada ao comfort, né? Não é exatamente comfort como era a série Big Wheel de 2021, né, do ano passado, mas é uma geometria que flerta com mista e flerta com comfort, sabe? Ela tem ali uma traseira não tão curta quanto normalmente a gente vê em quadro de fibra de carbono, tem um ângulo da frente de 70.6, que é quase 71, então assim, ela é uma geometria comfort com um pouco mais de agressividade para ter um desempenho um pouco melhor em trilha, mas não é suficiente para que ela tenha de fato um desempenho interessante. Mas ela vem com um grupo já Deore de 12 velocidades basicamente completo, exceto pelo pé de vela que é MT510 com coroa 32 dentes, vem com um freio que para uma bike desse nível para mim é o mínimo, que é um MT410, vem com um pneu bom, que é Booster Pro 2.20 é um pneu muito interessante, roda dela em si é muito boa, com ar Alex MD25, ela vem com a Manitou Hardcore Boost, que é uma suspensão mais básica, mas já é uma suspensão muito boa, tem um peso que não é nada mal, 11,6 kg, mas é claro que ela peca no cockpit, tendo aí o guidão e mesa ITM NH1 com 700 mm de largura no guidão e 90 mm na mesa. A mesa não é um absurdo de ruim para esse caso por conta da geometria, mas a gente quer que uma bicicleta voltada à competição, uma bicicleta de alta performance, então a gente precisa de uma geometria mais agressiva, mais focada em alto desempenho em trilha, né? E não apenas em estradão. Então esse conjunto de Deore 12V, que é o grupo mais básico que a Shimano tem, um quadro que não é grande coisa, é um quadro já mais antigo, ele tem inclusive, galera, rota para câmbio dianteiro. Galera, quanto tempo faz que a gente não vê bicicleta de fibra de carbono com duas coroas, né? Então isso mostra que é um quadro mais antigo. O da TSW também tem, esqueci de falar, na verdade não é que esqueci, eu falei mais rápido sobre a bicicleta. Então mostra que é um quadro mais antigo, mais ultrapassado, o que ao meu ver não faz tanto sentido pagar aí mais de 14 mil reais numa bike com essas
configurações. Agora, a nossa quinta opção, aí já começa a ficar bem mais interessante. Bem, na verdade, da quinta opção em diante, todas as bicicletas são ótimos negócios. A margem de diferença da quinta para a quarta, para a terceira, para a segunda e para a primeira é muito pequena. Vocês vão ver que realmente tem coisas que não tem o que discutir, né? Componente A melhor do que o B, assim por diante. Mas quando tem um componente melhor do que o outro, não significa que esse outro é ruim, apenas que existe um melhor. E a gente aqui foca no custo-benefício, não na marca X ou na marca Y, ou nisso ou naquilo. Se vale muito mais a pena comprar uma bike de alumínio top, né, com componentes muito melhores, do que uma bike de fibra de carbono mais básica, realmente eu vou te indicar a de alumínio. Mas a gente vai ver aqui que faz sentido sim comprar de fibra de carbono também, mas calma, vamos aqui para a quinta opção, que é a Audax Auge 600, que é uma bicicleta muito bem montada, custa R$ 14.799, inclusive, né, esse valor todos os valores aqui trazidos são sugeridos pelo site das marcas, todos os modelos estão aqui na descrição do vídeo, junto com o link de todos os nossos apoiadores, então já quero te convidar para neste momento tu te inscrever, siga a gente nas nossas redes sociais, passamos os 50 mil inscritos, queremos chegar agora nos 60. Galera, é um número que, poxa, 10 mil inscritos a mais, mas eu tenho certeza que com a tua ajuda, se tu pegar esse vídeo, se tu gostar dele, pegar esse vídeo e compartilhar no teu grupo do WhatsApp, tu não tem noção da ajuda que tu vai estar dando para nós. E é de graça, né, galera? Eu sei que dá um certo trabalho, mas é uma ajuda que tu retribui aqui para nós do canal, que é inteiramente gratuita e realmente faz toda diferença. Ela tem o quadro Auge Carbon UD, que é Unique Direction, então significa que as fibras de carbono são dispostas de direção única, o que é bom. É tapered, boost e tem o cabeamento interno. Sem informação de rota para canote retrátil, então não sabemos se realmente tem. Nem todo quadro de fibra de carbono tem rota para canote retrátil, principalmente se a construção do quadro for mais antiga. Como a Audax tem a série Auge 30, 40 e 50, acredito que essa série aqui, a Auge 600, 55 e 700, pode não ter rota para canote retrátil. A geometria dela é mista, uma geometria já bem acertada, com 70 graus na caixa. Não é a melhor que temos, mas é uma geometria já muito boa. Ela vem com uma RockShox Sector ou Recon Gold, que são as melhores suspensões que temos na lista. Então a gente já vê que tem realmente muita coisa interessante. Vem com transmissão basicamente fechada SLX M700, exceto pela corrente que pode vir uma KMC X12 e também o freio, né, que é um Tektro Orion, que é um freio assim, não é ruim, mas ele não é tão bom quanto o SLX M700, por exemplo, né, o próprio Deore M6100 até que fica mais parelho com ele. Então, se ela viesse com SLX M700, seria uma bicicleta muito mais bem posicionada. Então assim, tem o pé de vela já SLX M700 também, ela vem com roda Shimano MT601 com raio de inox, que é uma das melhores rodas que temos aqui na lista. Ela vem com um pneu que aí não é tão interessante, então posiciona ela mais abaixo, que é o Arisen Mount Graham 2.20. Pode ser que venha com Continental Cross King Race King 2.20, que aí são pneus muito melhores, pneus mais leves, pneu que tem uma rolagem também muito interessante. Obviamente todos eles são tubos Ridge, então caso tu encontre essa bicicleta com o pneu Continental, ela se torna muito mais interessante pelo mesmo preço que está sendo pedido aqui. Tem um guidão bom, uma DX 740, a mesa que é um pouco comprida demais, é 90mm, poderia ser 80, e o peso dela não é informado, o que corrobora para que ela caia bastante posições. Então assim, mesmo que a gente saiba que, poxa, é uma bike que tem um quadro legal, não é um baita quadro, mas é um quadro bom, tem um grupo bom, tem uma suspensão boa, pode vir com um pneu interessante e tal, não dá pra gente colocar aqui, ela deverá ser leve. Galera, a gente se surpreende. Às vezes a bike parece pesada e é leve, às vezes parece leve e é pesada. Então, não ter trazido informação do peso, a mesinha, a possibilidade do pneu Arisen e o freio Tektro são coisas, né, junto com a geometria, claro que não é a melhor da lista, são coisas que fazem essa bicicleta perder algumas posições. Mas ainda assim, claro, uma ótima opção. E a nossa quarta opção é a OGE Big Wheel 7.6. Ela custa R$ 13.990, então um custo já mais baixo, né, praticamente R$ 500 a menos do que a Agile Sport, que a gente já viu. Ela vem com quadro em alumínio 6061, tem o tratamento térmico T6, tem tripla espessura, é boost, é tapered, tem cabeamento interno e não tem rota para canote retrátil. Eu sei que tem muita gente passando o canote, conseguindo colocar, mas é de forma adaptada.
não é natural do quadro, ele não tem a rota nativa. Então se tu consegue colocar, beleza, mas não é algo que o fabricante atesta dizendo, olha, essa bike aqui quer colocar canote retrátil, passa o cabo por aqui, por ali e tal e coloca. Não. Tem que fazer adaptação, então para efeito de ficha técnica ela não comporta canote. Geometria Race com 68 graus é a geometria Race melhor que temos aqui na nossa lista. Ela vem com a Manitou Machete Boost, que é quase a melhor suspensão, só perde para a Recon Gold por questão de peso, mas em questão de funcionamento é tão boa quanto. Vem com o grupo SRAM GX Lunar, com cassete, pé de vela, tudo isso, 10,52 e a coroa de 32 dentes, sendo o melhor grupo aqui da lista. Vem com freio, que é SRAM Level, algumas vieram com TL, se fosse mesmo o TL descrito no site, essa bicicleta estaria muito provavelmente em segunda colocada ao invés de terceira, mas aqui só diz freio SRAM hidráulico. SRAM hidráulico é level, então eu não sei se a OG fez um downgrade ou se apenas não está especificando, mas segundo a ficha técnica, há grandes chances então de vir com freio level, que é mais ou menos a nível de freio MT-501. Ele se posiciona contra o M6 mas na prática ele vai se equivaler muito mais ao MT-500, 501 e assim por diante. Roda Alex Rins com cubo MTH 746 e 716, que são cubos muito bons da Shimano, praticamente os melhores aqui da lista. Raio de inox, pneu Kendall Booster Pro 2.20, que não é um pneu ruim, é um baita pneu, um pneu muito bom, tem um custo-benefício, rola muito bem, etc. Só que para trilha, duas coisas. Primeiro que a cravatura dele é mais voltada a giro, então para trilha ele vai escapar um pouco. Segundo que 2.20 para trilha técnica é pouco, acredito que o mínimo seja 2.25, o ideal é 2.35 e existe Kenda 2.40, então se a hoje fizesse uma jogada e colocasse daqui a pouco um regolith na frente, um booster atrás, essa bicicleta também estaria mais bem posicionada. E claro, né, cockpit TMNH1 com 700mm no guidão e 90 na mesa é um absurdo, principalmente nesse caso dessa geometria, que é uma geometria race extremamente agressiva, feita para trilha técnica, com guidão de bike urbana e mesa de bicicleta comfort. Por fim, o peso infelizmente não é informado, o que também ajuda para que ela perca algumas posições. A nossa terceira melhor opção aqui é a Vesuvio Team NX. Sou o Vesuvio Team NX, custa R$ 14.990, tem o quadro de fibra de carbono já conhecido da Vesuvio, né, o Carbono New Vesuvio, é tapered, boost, cabeamento interno e segundo a própria Soul tem rota para canote retrátil. Geometria mista com 69 graus e meio na caixa, é a geometria mista mais acertada aqui da lista. Eu estou separando geometria mista de geometria race. Então, por exemplo, para ti que está buscando uma bicicleta para competir mais em XCM, uma geometria como a da OG não faz tanto sentido para ti. Uma geometria da Vesuvio vai ser muito mais interessante. Então, nesse caso, dentro das geometrias mistas trazidas aqui na lista, né, a Vesuvio tem a melhor. Dentro das geometrias race aqui da lista, a OG 7.6 tem a melhor. Então isso vai te ajudar a escolher, poxa, eu quero só XCC, só trilha, salto, etc, etc, etc. Qual que eu vou? A Vesuvio tem mista, então não vai ser tão interessante assim. A 7.6 tem geometria race, então já vai ser uma bicicleta que tende a se desempenhar melhor nesse tipo de piso. Ela vem com uma RockShox Recon Silver, que é quase a melhor suspensão aqui da lista, né? Ela equivale em peso a Manitou Machete, o funcionamento dela não é tão distante assim, é muito parecido. Eu particularmente prefiro muito a Machete, mas em característica a Recon Silver e a Machete são muito equivalentes. Ela vem fechado no grupo SRAM NX, cassete NX 1150, pé de vela NX com coroa de 34 dentes, vem com o melhor freio aqui da lista, que é o Magura MT Sport versão Carbotector, que é uma versão do MT Sport já com mais alívio de peso ainda. Para quem não sabe, o Magura é um freio muito premium, né? Um freio que, mesmo mais básico, que é ali a série MT2, MT Sport, tem o MT4 também, que eu usava na minha 929, né, que eu vendi, são freios que equivalem no mínimo a um SLX da Shimano. Então a gente vê que, poxa, se o SLX é o terceiro melhor freio da Shimano e a Magura já chega nesse nível, cara, o Magura MT8, por exemplo, ele é melhor do que o XTR. Então é um freio que realmente coloca o XTR para trás, que é um dos melhores freios do mundo. Então o Magura
é uma marca muito focada em freio e ela faz muito bem isso daí. Então, Magura MT Sport Carbotector é o melhor freio que temos aqui na lista, é um baita freio. Ela vem com roda Brave, com raio de inox, aro e cubo Brave, né? Não sabemos grandes informações, se alguns são fabricados pela Novatec, outros são fabricados por não sei o que. Então, assim, eu particularmente não gosto disso. Eu acho bacana a Soul tentar fortificar a marca Brave, né? Como, por exemplo, o guidão de fibra de carbono, o guidão integrado lá da Vulcano e tal. Acho isso legal, mas quando é um componente assim, como aro e cubo, principalmente o cubo que tem rolamento, tem questão de peso, né? Tem os cliques, se é um cubo barulhento ou não, etc. Tem várias questões. Eu acho interessante que a Soul colocasse Brave by, sei lá, Novatec ou Cruiser ou DT Swiss, sabe? Acho que se fosse uma marca como DT Swiss, Mavic, assim por diante, eles não remarcariam, mas eu sei que alguns cubos eram fabricados ou são fabricados no mesmo lugar que a Novatec faz os dela. Então, assim, se esse cubo aqui, dessa bike, é fabricado pela Novatec, eu acho que seria interessante colocar Brave by Novatec, porque a gente sabe que não é fabricado ali em Itajaí, na fábrica da Soul. Mas ainda assim é uma roda boa, só claro, não é tão boa quanto um Alex Rins com MTH 716, por exemplo, da Oji, e também não é tão boa quanto uma Shimano MT601 da Audax. Pneu, um dos melhores da lista, Vittoria Barzi Mescal XR 2.25, que é aquela combinação clássica da Soul, que funciona muito bem, pneu de alta durabilidade, alta rolagem, baixo peso, muito grip, é realmente uma das melhores marcas do mundo e é um dos melhores pneus da lista. Cockpit vem com mesa de 70mm Brave e guidão de 760, né? Normalmente vinha com ou 90, ou 80, ou 70. Agora, como a gente está tendo uma pegada mais agressiva nas bicicletas da Soul, acredito que eles estão corrigindo todos os cockpits para essa combinação de 760 por 70. E o peso dela é de 11,5 kg, que é um peso muito interessante. É a bicicleta mais leve aqui da lista, 100 gramas a menos do que a Oji, e é uma bike que tem até margem de upgrade, claro, né? Dá para te montar essa bicicleta com XX1 se tu quiser, colocar uma seed, etc. Então é uma bike mais basal e a melhor bike de fibra de carbono que temos aqui na lista, graças a este conjunto, né? Lembrando que tudo aliado ao preço. A segunda melhor opção é a Sense Impact Race. Cara, é uma bike muito interessante, custa 13.990 e ela vem com quadro 6069, tem o tratamento T4 e T6, tripla espessura, boost, tapered, cabeamento interno e não informa nada de rota de canote retrátil, então a gente vai colocar aqui que ela não tem. Assim como na Oji 7.6, muitos estão conseguindo colocar, mas a Sense nunca se pronunciou, nunca trouxe a informação de verdade, então oficialmente ela não comporta. Geometria Race com ângulo de 68,5 graus, não é a mais interessante da lista, porque a da Oji é melhor do que a dela, mas não é uma geometria ruim, é uma geometria muito acertada, muito correta, só porque a da Oji é mais polida. Então alguns pequenos detalhes da Oji são melhores. Suspensão, RockShox Recon Silver, já falei sobre isso. Transmissão SRAM GX Lunar com cassete 1052, exceto o pé de vela, que é um SRAM estilo 32 dentes, que é um pé de vela basicamente não seriado GX, sabe? A Shimano tem o MT500, que é o não seriado dos grupos, e a SRAM comprou outro Vative, então lançou o estilo como um pé de vela equivalente ao GX, mas não é GX. E aí vem com a coroa 32 dentes, particularmente acho 34 mais adequada para o uso geral que temos aqui no Brasil. Ela vem com freio MT501, que é um freio sim bastante abaixo do freio que temos na Vesúvio, por exemplo, é uma Magura, mas é um freio também muito bom. Roda com cubo e aro Centec, que é uma pena. Raio DT Swiss Competition, que é o melhor que temos aqui. Quando eu falo que é uma pena, não quero dizer que é ruim, quero dizer que é uma pena a gente não ter grandes informações. Então talvez essas rodas, tanto a da Brave quanto a da Centec, sejam tão boas quanto a MT601 da Shimano, mas a gente sabe que a MT601 é uma roda muito top. Então, cara, sem ter informação de modelo, de fabricante, de peso, de nada disso dessas rodas, apenas Centec, Brave, 28 furos, etc., não dá pra gente posicionar a mesmo nível destas outras rodas renomadas. Pneu, aí é o melhor aqui da lista, indiscutível, Schwalbe Racing Ray e Racing Ralph, é o modelo Adix, que é o modelo melhor que tem basicamente da Schwalbe, 2.35, que é perfeito para trilha técnica, é um pneu que rola muito bem. Cara, a Schwalbe é um pneu que o próprio Henrique Avancini usa, e usa esse próprio modelo.
Então assim, eu sei que hoje, né, o nosso atleta favorito do Brasil não está tendo desempenho tão bom quanto gostaríamos, mas ainda assim é um dos favoritos da Copa do Mundo total, né, do campeonato mundial em si, do ranking da UCI, é um dos favoritos. E ele usa esses pneus, então como eu sempre digo, se é bom para ele, deve ser bom para nós também. Cockpit. Guidão e mesa Syntec RS1 com 750 e 70mm. É aquele integrado, eu particularmente acho uma solução muito interessante, acho bacana essa coisa diferente, né, dos cabos entrando pela mesa, mas muita gente critica, diz que faz muito barulho, que bate muito, que entra sujeira, entra água, lama, etc. E que em alguns casos acaba até cortando, né, o cabo que passa ali por dentro. Então assim, acho que se a Sense focar nisso daí, para no próximo ano lançar uma versão RS2, por exemplo, com essas questõezinhas trabalhadas, corrigidas, pode ser um cockpit muito interessante. E o peso da bicicleta é de 12,3 kg, o que para uma bike de alumínio é um peso muito bom. Agora, a nossa bike mais interessante da lista, que também é de alumínio, é a SL929 Gravity. Eu não trouxe a versão agulhas negras padrão, porque a Vesúvio tem a geometria mista. A agulhas negras padrão tem a geometria mista. Então assim, eu quis trazer duas opções, né? Se a Sense tivesse a versão mais básica de carbono dela com um preço dentro dos 15 mil, ela chega a 17 se não me engano, mas fosse dentro dos 15 mil, eu traria também para tentar fazer esse contraponto. Prefere carbono ou prefere alumínio bem montado, entendeu? Então, como a Vesúvio é uma carbono mais básica com geometria mista, eu preferi trazer a 929, que é uma alumínio mais bem montada, com uma geometria bem mais agressiva. Nesse caso, o quadro é alumínio X6, é boost, é tapered, tem cabeamento interno e tem rota de canote retrátil. Galera, alumínio 6061, depois tem o 6069, 7005 e aí vem o X6. O X6 é um alumínio específico, é um alumínio especial, ele é muito mais leve em proporção aos outros para manter a mesma rigidez e resistência. Ela tem a geometria Down Country, que para quem não sabe é uma geometria race ainda mais agressiva, com um ângulo de 67,5 graus. Claro que o ângulo não é apenas isso que importa, mas com o link aqui da descrição tu consegue analisar geometria por geometria e tu vai ver que ela realmente é a mais agressiva de todas, é a geometria mais dentro dos padrões internacionais que temos hoje, o que para uma geometria race ou down country é o que a gente espera, porque a nossa referência de trilha técnica são as pistas lá de fora. Ela vem com a RockShox Recon Silver, grupo GX lunar fechado, inclusive com pé de vela e coroa 34 dentes, vem com freio Magura MT Sport, não é a versão Carbotector, então é o segundo melhor freio da lista, roda Brave com raio e de inox, pneu também Vitória Bars e Mescal XR 2.25, que é aquilo tudo que eu já falei na Vesúvio, guidão Brave 760 e por enquanto, neste caso aqui, não temos a mesa informada. Se for mesa maior que 70mm, tá errado por conta da geometria. Talvez, graças a essa geometria extremamente agressiva, uma mesa de 60 já seja interessante. Mas uma mesa de 70mm vai ter sim um desempenho muito bom. E o peso dela é de 12 kg e 60 gramas. Então é a bicicleta de alumínio mais leve aqui da lista. A gente tem a Vesúvio com a bicicleta de carbono mais leve aqui da lista. E a gente tem então a 929 com a bicicleta de alumínio mais leve aqui da lista. Eu achei interessante ter ficado a 929 acima da Vesúvio, né? Isso mostra que assim, qual é melhor? Respondendo a primeira pergunta ali do início do vídeo pra gente encerrar. Uma bicicleta montada mais basicamente com quadro de carbono ou uma bicicleta extremamente bem montada com quadro de alumínio? Depende da proposta. O alumínio é um material muito mais fácil de cuidar, de fazer manutenção, ele não é frágil e ele é mais limitado, principalmente por conta do peso. O carbono ele tem essa liberdade de upgrade, né? Claro que aqui, tanto na Sense, quanto na 7.6, quanto na 929, tu pode colocar uma Seed ou uma Fox, um grupo XX1 e etc, etc. Elas têm essa margem. Mas é muito mais coeso que tu faça isso numa Vesúvio, por exemplo, do que numa 929, ou numa 7.6, ou numa Sense Impact Race. Então assim, se tu quer mexer na bicicleta, tu quer começar a competir, quer seguir carreira mais profissional no esporte, vai na Vesúvio ou em outra de fibra de carbono, como a Auge,
Por exemplo, se tu quer uma bike muito boa para andar muito bem, para não te incomodar e para te não ter que ficar cuidando tanto de se virar muito guidão, bater ali pode quebrar o quadro, se eu cair de uma forma meio errada pode trincar o quadro, preciso ter torquímetro e graxa abrasiva para mexer nas coisas da bicicleta. Se tu não quer ter que fazer tudo isso daí, bicicletas de alumínio, então 929, Impact Race e 7.6 são as minhas indicações para ti. Claro que a 929 em primeiro lugar, em segundo a Sense e em terceiro a Ogi, porque foi o que apontou aqui no nosso top 5, no nosso comparativo. Mas cara, a diferença da 7.6 até a 929 é milimétrica. É principalmente nessas questões como, por exemplo, o cockpit, ou o peso, ou o freio, ou o pé de vela, sabe? São coisas pontuais, não é nada absurdo. Então, segue teu coração, coloca aqui nos comentários qual dessas bicicletas tu prefere. Eu, é claro que de todas essas, iria na 929, a 929 Gravity. Eu tenho muita curiosidade de experimentar uma bicicleta com geometria down country, porque eu gosto muito de trilha. Então, pô, uma geometria dessa com canote retrátil deve fazer milagre em uma pista. Então eu gostaria muito de poder experimentar. De repente a Soul, assim como mandou a 329 que tá aqui atrás, futuramente pode acabar mandando uma bicicleta dessa pra gente testar, né? Eu sinceramente não ia achar nem um pouco ruim, acredito que tu também não. E se tu por acaso quer que isso chegue realmente a acontecer, só clicar nessa bolinha para se inscrever, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela tua companhia até no final desse vídeo, que sempre fica longo, mas eu também sempre tento fazer o mais completo possível. Nos vemos no próximo, até lá e tchau, tchau!